majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Eis aí, criançada, você já está de pé? Fique em pé aí, vamos adorar ao Rei dos Reis. Mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Que beleza! Estamos adorando ao nosso Deus, ao nosso Rei Jesus. Boa noite, criançada! Sejam bem-vindos a mais um culto do Mini, onde nós viemos adorar ao Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, onde estamos numa viagem, numa caminhada rumo ao Reino Celestial, ao Reino dos Céus. E você está junto com a tia Elisandra nesses domingos do mês de setembro, celebrando ao nosso Rei como príncipes e princesas do reino do Rei Jesus. Como é bom estarmos aqui. Você que é da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares, você que é de outras cidades, de outras igrejas, muito obrigado pela sua participação no nosso culto do Mini. Mais uma vez estamos nas nossas casas, ainda guardadinhos e protegidos pelo nosso Rei Jesus, precisando ainda tomar todos os cuidados, usando o álcool gel, a máscara, lavando bem as mãos com água e sabão, porque o nosso Senhor, Ele está nos protegendo desse vírus que está indo embora, crianças, devagarinho, mas ele está indo embora. Daqui a pouco nós poderemos celebrar a nossa vitória contra o vírus da Covid-19. Então, não desanime. Lembre-se, somos príncipes e princesas do reino do nosso Rei Jesus. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso Rei, dizendo que nós somos príncipes e princesas do reino dos céus. Essa música é uma música que nós estamos cantando em todo o nosso mês de setembro, onde nós estamos estudando sobre príncipes e princesas. E com ela, nós estamos dizendo ao nosso Rei Jesus que nós já entregamos o nosso coração a Ele. E por isso somos príncipes e princesas. Então, você vai cantar com a tia Elisandra essa canção com muita alegria no coração, bem animados, porque você é um príncipe e uma princesa do Rei Jesus, tá bom, criança? Então cante comigo, tá bom, essa canção? Diz aí que você é um príncipe e uma princesa do reino de Deus. E lá todo mundo é príncipe e princesa. Vamos lá? Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei, somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lar do céu, onde as ruas são todas
todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes e as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes e as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. É isso aí, criançada! Somos príncipes e princesas do Rei Jesus. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes e as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Aleluia! Somos príncipes e princesas do reino do céu. O reino que Jesus preparou para todos aqueles que amam a Ele. Se você ama a Jesus, se você ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, é para lá que todos nós iremos morar para sempre. Existem pessoas que já estão lá, que já estão morando junto com o nosso rei. E você? Você também vai morar no céu, nesse reino celestial para sempre com o nosso Jesus? A Bíblia diz que lá é um lugar maravilhoso, que não há lugar melhor para a gente morar do que o reino dos céus. Mas estamos aprendendo aqui, crianças, que para isso nós precisamos fazer algumas coisas, não é? Lembrarmos de algumas regras que nós precisamos cumprir para estarmos nessa viagem, embarcando nessa viagem para o céu. Enquanto estamos aqui na terra, estamos nos preparando para esta ida ao reino dos céus, desculpa. Então, precisamos estar atentos a algumas coisas muito importantes que nós precisamos fazer. Já falamos aqui de uma vovó que queria levar uma mala cheia de pecado para o céu. Mas aí a vovó aprendeu que no céu não se entra mala e muito menos pecado. E ela aprendeu o plano da salvação. Isso mesmo, que ela precisava entregar a sua vida para o Rei dos Reis, o nosso Rei Jesus. E ela fez isso e por isso ela garantiu o seu lugar lá no reino dos céus. Sabemos que muitas coisas que nós fazemos, nós não podemos levar para o céu. Não é? Lá no céu é um lugar onde nós vamos estar para sempre com o nosso rei. É um lugar onde só entra pureza, alegria, amor, paz, não é? Então nós precisamos estar aqui, enquanto estamos aqui nessa terra, estarmos nos preparando para irmos para lá. Vimos também na história bíblica, não é? A história de Esther, que se tornou uma rainha, porque foi fiel ao seu Deus. Então a fidelidade também é uma característica que nós precisamos ter para sermos príncipes, princesas, rainhas e reis do reino do nosso Rei Jesus. Então vimos também Davi, isso mesmo, que foi corajoso quando era menino, como você, criança.
criança? E aí ele venceu o gigante Golias. Por isso, quando ele cresceu, ele se tornou o rei do povo de Deus. E aí ele pôde fazer tudo aquilo que o rei Jesus, que o nosso rei queria que ele fizesse. Então, para você também ser um príncipe, uma princesa, um rei ou uma rainha do reino do nosso Deus, é necessário ser fiel a Deus, obediente ao nosso Deus e também estar sempre fazendo aquilo que o nosso rei ama que a gente faça. E isso nós encontramos na Bíblia, a palavra de Deus. Já adoramos ao nosso rei, já dançamos, já celebramos ao Rei dos Reis, já dissemos que somos príncipes e princesas do reino do nosso Rei Jesus e sabemos que para sermos príncipes e princesas precisamos ter uma vida mais alvo do que a neve. O que quer dizer mais alvo do que a neve, criança? Ah, é você jogar neve dentro do seu coração? Não, não, não. É você deixar que o seu coração seja tão limpinho, tão branquinho como a neve. A neve não é branquinha? Então, a Bíblia diz lá no Salmo 51, versículo 7, lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Foi o rei Davi quem escreveu esse salmo. E esse é o pedacinho da Bíblia que estamos estudando nesse mês de setembro. Você pode repetir aí com a tia Elisandra? Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. É assim que todo príncipe e princesa precisa estar para ir morar no reino dos céus. Hoje nós vamos ver outro pedacinho da Bíblia, o pedacinho da Bíblia do dia. Vamos falar hoje sobre espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. E para isso, nós vamos memorizar outro pedacinho da Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o nosso Deus que disse essas palavras. Ele fez a mim, ele fez você, criança, a imagem e semelhança dele. Então, quando você olhar no espelho, você precisa dizer isso. Deus me fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos semelhantes a ele na inteligência, na sabedoria, isso mesmo. Por isso, não deixe que ninguém fale que você não é inteligente, não deixe que ninguém desfaça de você, criança. Quando alguém falar alguma coisa para você, fizer alguma crítica a você, você diga: Deus me fez a imagem e semelhança dele. Então hoje nós vamos estudar no nosso culto do Mini a história Espelho, Espelho Meu. Existe alguém mais belo do que eu? E aí disse Deus, façamos o homem, façamos a criança a imagem e a semelhança de Deus. Então, você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Aqui no nosso culto do Mini, você também, criança, fala o versículo bíblico que Deus colocou no seu coração e a mamãe memorizou com você. Então, agora é a hora de nós ouvirmos os versículos bíblicos que você memorizou. Fala aí, criança, queremos ouvir você. Ele conta as estrelas e as chama pelo nome. Salmo 147, 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tira-me de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Temos aprendido aqui no nosso culto do Mini algumas lições com a história da literatura infantil da Princesa Branca de Neve. Nós já vimos aqui que a Branca de Neve morava num castelo lindo, junto com o seu papai, o rei.
Mas o papai se casou novamente, porque a mamãe da Branca de Neve tinha morrido. Então o rei se casou com uma nova rainha. Uma rainha que era muito bonita, uma rainha linda, mas ela tinha um problema, ela não gostava da princesa Branca de Neve. Então, ela foi morar no castelo e aí ela começou a fazer maldades contra a Branca de Neve. Ela era mesmo uma rainha muito má. Nós vamos ver na nossa história de hoje que ela era uma rainha que estava sempre... Ela tinha um espelho mágico, isso mesmo. Ela tinha um espelho mágico que ela estava sempre diante desse espelho. E aí, ela estava sempre fazendo uma pergunta para o seu espelho mágico. Então, a rainha ficava em frente ao espelho e ela sempre perguntava: espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O espelho sempre dizia para ela: não, rainha, de jeito nenhum. Você é a rainha mais linda do reino. Não existe ninguém mais linda do que você. Mas era porque o espelho ainda não conhecia a princesa Branca de Neve. E aí, todos os dias, a rainha perguntava para o espelho. Até que um dia, ela perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Foi quando o espelho respondeu algo que ela não gostou. O espelho respondeu, ele engasgou um pouco porque ele ficou com medo da rainha ficar brava. E ele disse: rainha, existe sim. Ela: existe? Sim, rainha. Existe uma princesa no reino mais linda do que você. Não existe ninguém mais linda do que ela. Quem é? Quem é? Disse a rainha. E o espelho disse: é Branca de Neve. A rainha ficou com muita raiva, ela ficou muito brava e ela já não gostava da Branca de Neve. Agora então, ela não gostava mesmo dela. E aí, ela chamou um lenhador. Sabe o que é um lenhador? Lenhador é aquele homem que fica na floresta cortando as árvores para levar para fazer fogueira. E aí ela chamou o lenhador e sabe qual foi a tarefa que ela deu para o lenhador? Ela disse assim: eu quero que você pegue a Branca de Neve, leve ela para a floresta e você vai matar a Branca de Neve. Que rainha malvada essa! Ah, mas o lenhador não era um lenhador mau, ele era do bem, mas ele fingiu que obedeceu a rainha e aí ele foi em busca da princesa Branca de Neve. Só que o lenhador não teve coragem de matar a Branca de Neve. Ele levou a Branca de Neve até a floresta e quando ele chegou lá na floresta, ele disse para a Branca de Neve, ele falou com ela que a sua madrasta, a rainha má, tinha mandado matá-la. Então ele disse: você precisa fugir, princesa, fuja para bem longe, porque a rainha quer matar você. E aí a princesa começou a correr dentro da floresta e o lenhador não matou. Ele levou uma roupa suja de sangue, mas era um sangue de um animal, para que a rainha pensasse que ele tinha obedecido a sua ordem. Então, crianças, hoje nós vamos ver uma história que fala sobre o espelho, espelho meu. Será que existe alguém mais lindo do que você? Será que o Deus que fez você e eu, a sua imagem e a sua semelhança, vai deixar que algum mal chegue até a gente? Ah, a Bíblia nos conta que existe também um inimigo nosso chamado diabo. Ele é malvado, ele quer fazer maldade com a gente, porque a gente é a imagem de Deus. Ele quer destruir a imagem de Deus, assim como a madrasta má queria destruir a princesa Branca de Neve. Ah, mas será que o nosso Deus, que fez a gente a imagem e a semelhança dele, vai deixar o nosso inimigo, o diabo, destruir a gente?
Eu acredito que não. A Bíblia fala que não. Deus está sempre protegendo a sua imagem e a sua semelhança, que sou eu, que é você, criança. Hoje eu vou contar para vocês a história A Criação Favorita de Deus, que é você. Maricota vivia olhando-se no espelho e dizendo: espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Uau! Existe sim! Eu! Ai, Tobi, que susto que você me deu! O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto, Maricota, o que você está fazendo aí olhando nesse espelho? Eu estou aqui, Tobi, admirando a coisa linda que Deus fez. Tudo que Deus fez é lindo, não é mesmo, Tobi? Você tem razão. Tudo que Deus fez é muito lindo. Mas tem alguém mais lindo do que todas as coisas. Você quer saber quem é? Você sabe quem é, Maricota? A coisa mais linda que Deus fez, deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que foi, deixa eu ver, filho de peixe, peixinho, eu já sei! A coisa mais linda que Deus fez foi os filhos dele, o homem e a mulher. Muito bem, Maricota, você tem toda a razão. Deus criou o homem e a mulher como a coisa mais importante, porque são a imagem e semelhança dele, de Deus. Ah, muito bem. Então quer dizer que a Rebeca, a Sara, o Lucas são imagem e semelhança de Deus também? Sim, não somente eles, mas também toda essa criançada do Mini. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Tá vendo, criançadas? Todos vocês são imagem e semelhança de Deus. Fala aí, Tobi. Fala para a criançada que elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Fala. Então, criançada do Mini, vocês foram feitas à imagem e semelhança de Deus. A obra favorita de Deus são vocês. Então, olha agora para quem está do seu lado e dá um abraço bem apertado nele e diz: coisa linda! Diz? Agora fala assim: você é imagem e semelhança de Deus. Não se esqueça disso nunca, tudo bem? Beijo, tchau, tchau! Agora vamos para a nossa história bíblica. A palavra de Deus sempre tem uma história interessante e verdadeira para nos deixar lições preciosas para a nossa vida. No livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 22, e também Êxodo 2, do versículo 3 ao versículo 10, nós encontramos a história do príncipe das águas. Príncipe das águas? Quem será esse príncipe? Eu já contei para vocês essa história aqui no nosso culto domingo. É a história do bebê Moisés. Isso mesmo, a palavra de Deus nos conta que Moisés nasceu num tempo onde um rei muito malvado, como a rainha da Branca de Neve, queria matar a Branca de Neve, o rei Faraó também queria matar todos os meninos, os bebês homens. Sabe por quê? Porque ele ficou com muita raiva do povo de Deus. O povo de Deus estava crescendo muito, estava nascendo muitas crianças e o rei Faraó não estava feliz com isso, porque ele não queria que o povo de Deus fosse maior do que o povo dele. Então, ele mandou que os seus guardas, os seus soldados, matassem todos os bebezinhos que nascessem. Foi então que a mãe de Moisés, a Joquebede, resolveu então fazer um cestinho e colocar o seu bebê lá para que o rei Faraó não encontrasse ele e matasse como ele estava fazendo com os outros bebês. Então ela disse para sua filha Miriam: Miriam, vamos lá no rio Nilo. O rio Nilo era um rio muito perigoso, um rio cheio de crocodilos. Tinha muitos crocodilos naquele rio. Era muito perigoso. Mas a mamãe de Moisés
Joquebede não teve medo, porque ela confiava no poder de Deus. Então, foi ela e a Miriam, foram lá no rio Nilo colocar lá o bebê Moisés. Ela fez um cestinho muito bonitinho, fechadinho, para que não entrasse água, para ele ficar protegido, e colocou lá no rio Nilo. E aí, a Miriam ficou olhando para o cestinho foi descendo no rio, descendo, até que de repente apareceu uma princesa. E ela estava ali e ela viu aquele cestinho e logo ela puxou o cestinho para perto dela para ver o que tinha dentro daquele cestinho. Até que ela teve uma surpresa. Quando ela abriu o cestinho, estava lá um bebê. A princesa ficou feliz. Sabe quem era a princesa, criança? Era a filha do rei malvado, do rei Faraó. Ah, mas ela não pensou duas vezes. Ela pegou aquele bebê para ela. E Miriam, que estava ali observando tudo, aproximou-se dela e disse: você quer que eu consiga alguém, uma mulher, para alimentar o seu bebezinho? E a princesa disse: sim, eu quero. E Miriam foi correndo até a sua casa e chamou a sua mamãe Joquebede. E ela trouxe a Joquebede, e a Joquebede conversou com a princesa e cuidou do menino, do bebezinho Moisés. Ela, a própria mamãe do Moisés, cuidou dele até ele crescer. E quando ele cresceu, ele fez muitas coisas erradas, mas mesmo assim, ele amava a Deus. E Deus fez com que ele ajudasse a proteger o povo do Egito contra o rei malvado. E aí, Moisés serviu a Deus, foi obediente a Deus e fez tudo o que Deus mandou que ele fizesse. Assim são os reis, crianças, os príncipes que Deus escolhe. Assim como eu e você, nós somos príncipes e princesas de Deus. E Deus quer dar uma tarefa para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos ser obedientes a Deus. Estar fazendo tudo que o nosso Deus manda. Assim como Moisés, quando Deus falou, apareceu para ele numa sarça, numa planta que estava pegando fogo. E falou: Moisés, Moisés, eu quero que você me ajude a tirar o meu povo do Egito, porque lá eles estão sofrendo muito. Então, venha comigo, Moisés, e você vai me ajudar. Moisés, primeiro ele disse para Deus que ele não ia conseguir, mas Deus falou: não se preocupe, eu vou te ajudar. E aí Moisés falou: então assim eu vou. E foi junto com Deus, ajudar a Deus tirar o povo do Egito. Lá o rei estava escravizando, estava maltratando o povo de Deus. Então, crianças, nesta noite nós tiramos a lição dessa história de Moisés, o príncipe que foi tirado das águas. Tiramos a lição de que nós precisamos estar protegidos pelo nosso Deus. Você que está em casa, está com medo do vírus que está lá fora, quero dizer para você que do mesmo jeito que Deus protegeu o bebê Moisés e colocou ele nas mãos da princesa e não deixou que nada de ruim acontecesse com ele, assim também são com todos os príncipes e princesas do Rei Jesus. Ele está sempre protegendo você. Não se preocupe, basta você obedecer, ficar pertinho de Deus e cuidar das coisas de Deus, Ele cuida de você. Vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele pela sua proteção. Assim como Ele protegeu o menino Moisés daquele rei malvado Faraó, Deus também protege todos os príncipes e princesas dele. Ele está sempre cuidando de mim e de você. Então vamos agradecer ao nosso Deus por isso? Junte aí as suas mãos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso rei. É aquele que está protegendo a gente de todos os perigos. Agradecemos porque qualquer maldade que vier até nós, o Senhor está sempre nos protegendo e sempre cuidando de nós, assim como o Senhor cuidou do bebê Moisés. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós fazemos parte do reino do Senhor. E por isso nós estamos nos cuidando, preparando, cuidando de todas as coisas para que tudo fique bem, para que nós possamos ir morar com o Senhor no seu reino.
nos ajude, nos proteja de todo o mal. Nos ajude a sermos obedientes, como foi Moisés, que cresceu e se tornou um príncipe, mas também ajudou o Senhor a tirar o seu povo da escravidão do Egito. Muito obrigado, porque é assim que o Senhor faz com todos os príncipes e princesas que estão prontos a te obedecer. Agradecemos por fazermos parte do seu reino, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças. Você faz parte do reino de Deus e Deus está sempre te protegendo de todos os perigos. Nunca se esqueça disso. Príncipes e princesas, chegamos a mais um final do nosso culto do Mini, onde aprendemos que Deus está pronto a proteger os seus príncipes e as suas princesas. Nós precisamos ser obedientes ao nosso rei e com certeza Ele vai nos proteger de todos os perigos, assim como Ele livrou o bebê Moisés das mãos do malvado rei Faraó, enviando ali uma princesa, a própria filha do Faraó, para cuidar dele até que ele fosse um homem e se tornasse um príncipe. Assim também Deus faz com todos os príncipes e princesas dele. Seja obediente, caminhe sempre com o seu rei e com certeza você será protegido por ele. Voltaremos na próxima semana, no próximo domingo, no nosso culto do Mini e continuaremos a nossa viagem rumo ao reino dos céus. Não saia daí, chame a mamãe e o papai, porque logo em seguida teremos o nosso culto de celebração a Deus, o culto da família. Então, fique aí, chame o papai e a mamãe e todos que estão na sua casa para estarem adorando e louvando ao nosso Deus. Fica aqui o nosso abraço e o nosso beijo. Para você, príncipe e princesa que está fazendo aniversário neste mês de setembro, fez aniversário essa semana, vai fazer na semana que vem, um beijo no seu coração, parabéns para você. E a você que não é da PIBGV, mas está participando do nosso culto, muito obrigada. Até o próximo domingo, nós esperamos por você mais uma vez. Agradecemos de coração a sua presença aqui no nosso culto do Mini. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.